PIB com encargos e salários de servidores públicos. Nós estamos menos da metade, né? Esses dados são de 2000, no censo de 2000, não mudou, como a gente viu, não mudou, no caso do Brasil não mudou, no caso desses países mudou muito pouco. Aqui temos outros dados. A Europa, em média, 20% do seu produto interno bruto direcionado ao pagamento de salários e encargos sociais de servidores públicos. Qual é a guerra silenciosa, né, e que não é demonstrada? Para onde está indo boa parte desses recursos? Uma boa parte deles sequer entra na arrecadação. Então, vou passar aqui rapidamente. Nós temos aqui também com números bem pequenos, mas eu vou falar só de forma geral, o que a gente chama de gastos tributários, ou seja, incentivos fiscais que são concedidos por diversas razões, e com isso você deixa de arrecadar. No ano de 2012 o Brasil deixou de arrecadar 146 bilhões de reais, né, relativos a incentivos fiscais, muitos deles necessários, tá, mas alguns bastante questionáveis. O primeiro é um volume grande aqui do microempresas e empresas de pequeno porte, que é basicamente as empresas do Simples. Eu acho que é um dos incentivos fiscais necessários. Você pode discutir alguma coisa específica, mas a necessidade de incentivar empresas, pequenas empresas e microempresas, até porque elas são as grandes responsáveis pelo emprego. Agora, esse segundo item aqui, que consome quase 22 bilhões, 21 bilhões em incentivos fiscais, é a Zona Franca de Manaus, que não aceita discutir a retirada desse benefício. A gente tem diversos outros benefícios, e temos ali, por exemplo, rendimentos isentos e não tributáveis da pessoa física, aproximadamente 18 bilhões de reais deixa de arrecadar com rendimentos isentos. Isso aqui são passivos tributários, valores que são devidos, tá certo? Em torno de quase meio trilhão de reais que estão na mão de devedores da União, né? E que tem sido cobrado pelo pessoal da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas ainda há uma legislação, né, muito benevolente. A evolução do superávit primário, né, uma parte da arrecadação que é separada do pagamento de juros, a gente já viu para quem vai, para as 20 mil famílias. Aqui, os desembolsos do BNDES cresceram muito a partir de 2007, hoje está na ordem de mais de 120 bilhões ano, que é nada mais nada menos que um financiamento, né, a juros subsidiados, né, de diversas empresas, principalmente multinacionais. O setor automotivo, só no trimestre de maio a agosto, junho, julho e agosto, na verdade, as desonerações implicaram uma perda de arrecadação de 2 bilhões de reais e nenhum efeito sobre a economia. Agora, óbvio, um efeito grande sobre as vendas. Ninguém tem dúvida disso, foram vendidos muitos veículos, né? Mas quase toda a apropriação foi para os lucros das empresas. A desoneração da folha, outro tema que seria muito interessante mais para frente a gente fazer um grande seminário, né? Estamos caindo de novo na armadilha do custo Brasil, e custo Brasil no mercado de trabalho, quando se fala em reduzir custo Brasil, não se engane, é retirar direitos do trabalhador. É isso. Só tem outra palavra bonita para os economistas: reduzir o custo Brasil. Está certo, nós temos problemas de infraestrutura, temos diversos outros problemas no país, mas quando se fala em reduzir custo Brasil no mercado de trabalho, é retirada de direitos. Só em 2012, 7,2 bilhões de reais a menos de arrecadação por conta das desonerações. E foi anunciada agora a desoneração de 40 setores para 2013, isso vai significar mais 13 bilhões. Então, isso são recursos que estão sendo apropriados por alguns setores, parte da sociedade brasileira, recursos que seriam
destinados ao orçamento para a prestação de serviços públicos, de saúde, de educação. As listas de desonerações anunciadas de 2010 a 2012, quase 50 bilhões de recursos. E quais são os riscos? Segundo o Ministério da Fazenda, essa apresentação foi feita na Fiesp no dia 4 de julho. Os riscos fiscais seriam, para o Ministro da Fazenda, o Plano Nacional de Educação, que prevê aumentar os gastos com educação de 7% para 10% do PIB, a extinção do fator previdenciário, que o próprio governo já disse que equivale a R$1 bilhão por ano, isso vai quebrar o país. Se for extinto, isso deve quebrar. A redução para 30 horas da carga de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, bem provável que quebre o país, isso não dá 300 milhões por ano. E o reajuste salarial dos servidores públicos, essa apresentação foi feita em maio, no auge do movimento de greve, quase uma greve geral. Então, a grande discussão que está sendo feita hoje no país, ela é imprescindível para essa discussão, certo? Que a gente entenda a quem interessa, quem está se apropriando de cada parte de recursos dentro desse orçamento, porque à medida que você vislumbra uma crise, e nessa crise você sabe que isso vai significar um arrojo fiscal, aqueles que já se apropriam de parte do orçamento, normalmente ficam preocupados, vai diminuir o meu bolo, né? Por isso eu tenho que fazer pressão e fazer uma pressão de tal forma que eu consiga, no mínimo, manter o que eu já recebo de benefício. Ou, se eu não conseguir manter, que eu perca menos que os outros. É isso que está sendo discutido hoje, quando você vê ataque aos servidores públicos, quando se discute a sua demanda salarial justa, né? Fala-se em cumprimento de contratos, no entanto, o governo não cumpre uma lei de que anualmente deve ser feita uma recomposição salarial. Todos os trabalhadores privados têm esse direito, né, e fazem essa discussão, né, e nos últimos anos todos têm conseguido ganhos reais, mas ao servidor público foi praticamente retirado esse direito. E ninguém disse que houve um descumprimento de contrato que vai descredenciar o país aí ao obter investimentos. Então é importante a gente conhecer um pouco para onde vai esse recurso, e eu acho que é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que estamos abertos aqui à discussão, vai ter um pequeno tempo para a discussão, e se não for possível responder as perguntas, a gente depois responde por e-mail. Mais uma vez, parabenizar os organizadores, a TSBH, a Faculdade de Direito e o Centro Exato aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado. Colega Marcelo Lecher, brilhante a sua exposição. Eu penso que este tema é bastante complexo, é um tema que nós, servidores públicos, temos que conhecer bem melhor, porque, afinal de contas, a todo momento, o governo diz e alardeia pelos canais de comunicação que estão a seu dispor que não existe orçamento, não existe verba, não existe condições de se recompor as perdas salariais dos servidores públicos, que é preciso tirar mais direitos, porque o servidor público está ainda numa posição muito privilegiada. Aí nós ficamos com uma pergunta que eu quero que seja, eu gostaria que fosse respondida. É muito estranho que no mesmo momento em que nós temos aí os juros da dívida externa abocanhando uma fatia muito expressiva do orçamento da União, e o governo não fala nada sobre isso praticamente. Isso é um assunto que fica guardado. Mas a todo momento se discute a questão do déficit previdenciário com o direito do trabalhador. O déficit previdenciário vai quebrar o país, vai acontecer, e a imprensa vai e apoia, e aí aparecem as propostas de retirada de direitos, assim como a questão do fator previdenciário. E também vem a redução de direitos dos servidores públicos.
Então é preciso que a gente apoie e repense a posição com relação à auditoria da dívida, porque o governo não quer nem escutar falar disso, e quando se tenta discutir esse assunto, é colocado que isso vai arranhar a imagem do Brasil perante o mundo, que isso vai nos prejudicar, que nós vamos ter nota de investimentos. Então, é de se pensar a que custo que nós estamos abrindo mão dessa discussão. Nós estamos sendo bonzinhos, mas esse bonzinho nos está custando muito caro. Então, nós não queremos, eu acho que, deixar de pagar, nem de longe. É preciso discutir o que estamos pagando e qual é o preço disso. Dentro ainda dessa abordagem, nós recebemos aqui uma pergunta do colega Maurício Godinho, de Sete Lagoas, que diz o seguinte: conforme o gráfico que demonstra o destino de nosso orçamento público, a primeira e maior despesa é a de pagamento de juros e amortização da dívida pública, e a segunda maior é com a Previdência. Qual a correlação que o palestrante faz entre a aprovação do FUNPRESP, PL 1992, com a queda dos juros? Seria uma compensação do prejuízo dos bancos com a política monetária atual? Bom, eu vou passar, mas antes de passar a pergunta, eu gostaria só de dizer para os colegas participantes, para todos, que se quiserem fazer pergunta, é importante colocarem o e-mail nas perguntas, porque neste momento não será possível responder todas as perguntas. Depois, nosso palestrante fará a resposta através dos e-mails. Ok? Com a palavra, nosso palestrante. Duas perguntas bem fáceis, né, de responder, mas importantíssimas. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate. A questão da dívida pública é um debate que foi fora o pessoal da auditoria cidadã da dívida, ela foi abandonada pela sociedade brasileira. Esse é um fato. A grande discussão da dívida é essa. Ninguém estava propondo simplesmente o calote puro e simples, já que a discussão era sempre da sustentabilidade, né, da credibilidade do país junto aos credores internacionais. A questão da dívida sempre foi colocada nesses termos. E quando se começou a discutir, então vamos ver o que dessa dívida realmente é devido. Quando se abriu essa discussão, os governos da época ficaram bastante assustados de onde isso poderia levar. E ninguém quis abrir essa caixa preta, dar a chave desse cofre para tentar levantar de onde veio a maior parte dessa dívida pública hoje, na casa dos 2 trilhões e 2.300 já, 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Eu não tenho dúvida, assim como na discussão da Previdência, como você falou do déficit previdenciário, a gente precisaria também de uma grande auditoria desse déficit da Previdência, né? Porque é sabido que se contribui para a Previdência Pública, tanto a Previdência Pública quanto a Previdência do servidor público, já há muitos anos, né? Mas basicamente a conta que se faz hoje é contribuições de hoje com o custo, né, os benefícios pagos hoje, né, com todos os artifícios que a gente conhece para chamar de déficit que não existe, que no fundo não existe, né, uma parte desse, só para falar muito rapidamente, não vamos entrar em detalhes aqui, mas a previdência pública urbana é superavitária, né, a previdência ela só se torna deficitária, vou colocar entre aspas, quando você inclui a previdência rural, que no fundo foi uma opção da sociedade brasileira, a Constituição de 88, de corrigir uma grande injustiça social. Então ela tem mais uma característica de assistência social do que de previdência, mas o pior de tudo é que a própria Constituição de 88, né, ela previa, dentro de um orçamento mais amplo, chamado de orçamento da Seguridade Social, recursos públicos para fazer frente à previdência, assistência e saúde. Recursos esses que são superavitários.
Nós temos, dentro da Seguridade Social, os recursos, as contribuições sociais, tudo que é arrecadado para a Seguridade Social é bem inferior, em torno de 50 bilhões, inferior aos gastos com previdência, assistência e saúde. No entanto, isso não é falado, isso não é colocado. Ou seja, mas na verdade esse debate é difícil, tem sido difícil esse debate. Em relação ao FUNPRESP, a pergunta do Maurício Godinho, que já tem uma resposta inserida nela, né? Porque é verdade. Na verdade, essa discussão da redução de juros e assim como houve a redução da inflação e muitos perderam, a maioria ganhou, mas muitos perderam com a inflação mais baixa, né? Agora tem uma minoria que perde com esses juros mais baixos. E o FUNPRESP, o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, é sim uma forma de compensar essa redução nos ganhos com juros, aumentando a base de incidência desses juros mais baixos. Na verdade, a questão do FUNPRESP, embora seja apreciada principalmente por servidores públicos mais novos, né, que entraram recentemente na carreira, é uma grande armadilha no longo prazo. Todos os países que têm fundos de previdência sofreram perdas, né? Em 30 anos, que é mais ou menos o tempo médio de contribuição até você começar a ter algum benefício, é mais do que suficiente para você pegar algumas crises econômicas no caminho, né? Só para ter uma ideia, a crise de 2008, o Fundo de Previdência dos professores do estado de Michigan, nos Estados Unidos, perdeu 84%. 84% foi a perda desse fundo. Outros fundos perderam tanto ou mais. Então, para concluir, a questão do FUNPRESP é uma questão muito mais ampla. Na verdade, nós já estamos enfrentando os fundos que são ditos lucrativos e são usados como exemplo para o FUNPRESP, o Previ, do Banco do Brasil, o Petros, da Petrobras, já estão tendo problemas já esse ano com a redução de juros, com o cumprimento de suas metas de rentabilidade. Então, o pessoal fez contas, né, como se a gente fosse ter eternamente taxa de juros com rendimento anual de 10%, ou 6, 7% em termos reais, quando na verdade no mundo inteiro não se vê rendimento superior a 2%, 1%. É essa a realidade que a gente tem. E recentemente saiu um cálculo para você ter uma aposentadoria de R$1.000 daqui a 30 anos, nessa taxa de juros entre 1% e 2%, você precisa, com a aposentadoria de R$1.000, contribuir com R$714. Seria bom a gente fazer uma contribuição no FUNPRESP de 71% do nosso salário para se aposentar com a integralidade. Vamos rapidamente, tem 3 perguntas que foram apresentadas. Eu vou fazer as perguntas. Eu gostaria que o Marcelo respondesse e ao final já fizesse as suas considerações finais para a gente fechar. Nós temos poucos minutos, temos outras palestras também. Então, recebemos uma pergunta aqui de Moacir Andrade, que fala da questão da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Em resumo, ele pergunta: por que isso não se implementa? O que nós poderíamos fazer perante o Judiciário para poder fazer com que o governo cumprisse essa artigo constitucional? Milton Vasques, Tibaldo de Almeida, fala a respeito das despesas, se as despesas com funcionalismo, se a despesa é significativa no orçamento. Gostaria de saber quanto a União dos Estados e Municípios arrecadam com os descontos das contribuições previdenciárias dos contra-cheques do funcionalismo. Já se vão 14 anos da promulgação da emenda constitucional 20. Por que ainda é satanizado o servidor público com um imposto responsável pela dívida pública? E, finalmente, a pergunta de Rebeca Roxane Lima. Ela diz aqui: brilhante palestra, e pergunta: o senhor mencionou uma relação da manutenção da redução do IPI dos automóveis em agosto de 2012 com as eleições atuais, salvo engano. Seria possível que o senhor falasse sobre tal relação, expondo de maneira mais clara para nós? Somente isso. Eu já antecipo todas as simples. Do Milton Vasco. Se as despesas é significativa do orçamento, quer saber a questão
Eu não tenho esse valor específico de quanto é arrecadado 2 servidores públicos, mas é um valor expressivo. Tanto em todos os níveis, estados, União, municípios, mas eu acho que também a gente não deve entrar também nessa armadilha. Eu acho que essas contribuições são devidas, né? Elas vão para o financiamento da previdência social do servidor público, e eu acho importante que exista. Agora é bom que a gente saiba os valores para que a gente possa discutir com o governo quando ele começa a discutir que não, esse reajuste vai ter impacto e tal. Fala, não, tem um impacto menor. Já são 14 anos que ainda satanizado o servidor público como suposto responsável pela dívida pública. É o debate pelo modelo de Estado. Eu acho que o servidor público tem que se voltar para a sociedade, não só no momento da prestação do serviço, mas na discussão dos temas importantes que interessam à sociedade. A gente precisa fazer esse debate com a sociedade e não somente aparecer, né, querendo reconhecimento e valorização num momento que normalmente é um momento ruim para o servidor, porque ele pode estar causando pelo menos alguns transtornos para a sociedade quando faz as suas greves, seus movimentos, etc. A Rebeca tocou num ponto bastante polêmico, Rebeca. Eu joguei só uma sementinha, mas ela percebeu já. Mas é que houve um debate recente que, na verdade, mesmo o governo, mesmo o ministro da Fazenda,